Pai querido que estás nos céus, nos ajoelhamos na Tua presença porque o Senhor é Deus. Só o Senhor merece adoração, louvor. Só o Senhor merece que todos se ajoelhem diante do Senhor. Porque o Senhor é o Senhor do universo, Criador dos céus e da terra. E o Teu Filho amado foi entregue na cruz para morrer por nós. Louvamos-te, Deus eterno, pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todos os nossos pecados. Louvamos-te, Deus eterno, pelo Espírito Santo, Deus presente na terra. O Deus presente que está aqui conosco, se movendo entre nós e movendo-se dentro de nós, porque somos morada do Espírito Santo. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Olha lá do céu, Pai querido, olha para as mãos levantadas e responda às orações dos teus filhos, responda às necessidades de cada um. Se for necessidade de cura, que sejam curados. Se for necessidade de libertação de vícios que os prendem, que o Senhor os liberte em nome de Jesus. Obrigado, Pai querido, porque o Espírito Santo trouxe os teus filhos, as tuas filhas aqui, para louvarem o teu nome. Derrama sobre nós a tua bênção, responde o pedido que cada um tem no coração, pois é em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém, Senhor. Nós estamos iniciando um novo ano e não precisamos ficar olhando para trás, porque o passado para Deus morreu. É difícil o ser humano entender a forma como Deus age, a forma como Deus é. Mas louvado seja Deus, porque Deus é assim. Quando você pede perdão, por maior que seja o pecado, por muitos que sejam os pecados, Deus perdoa. E olha para você como se você nunca tivesse pecado. O ser humano não sabe fazer isso. O ser humano marca os outros. O ser humano rotula os outros. Ah, você lembra? Eu lembro o que você fez. Você agora está parecendo santinho. Mas eu não esqueço não o que você fez. O ser humano olha para o outro e lembra o que o outro fez e rotula. Deus não. Quando você pediu perdão para Deus pelas coisas erradas que você fez em 2025, Deus perdoou. E Deus olha para você como uma criatura justa. Não lança em rosto os nossos pecados, nossos defeitos. Não lança em rosto. Ele perdoou de verdade. A Bíblia diz que Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar e não traz de volta. Está pagado pelo sangue de Jesus. É uma libertação o perdão. O perdão traz equilíbrio emocional, psicológico. Hoje existem muitas doenças que desequilibram o ser humano. E muitos doentes mentais, porque vivem com a consciência culpada, porque vivem com a consciência carregada de culpa, de pecados não confessados. Mas quando você confessa, Ele perdoa. E você não precisa ficar confessando 2, 3 vezes o mesmo pecado, porque Ele já perdoou. Quando você pede perdão para Deus hoje de um pecado, e amanhã você novamente pede perdão do mesmo pecado, ele diz, escuta, eu já perdoei, eu já não lembro mais disso, está perdoado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, verso 7, 1 João 1, 7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. No Antigo Testamento, o sangue era do Cordeiro que era derramado. Mas no Novo Testamento é o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que foi derramado. E Ele nos purifica de todo o pecado. Então, meus queridos, 2025, se tivermos coisas ruins, passaram. Agora, se você ainda não confessou as coisas erradas do passado, de 2025, o momento é de confessar, pedir perdão, para que 2025 seja uma página virada. E agora Deus abre diante de você uma nova página em branco. Você olha para a nova página 2026, está em branco. Não aparece nenhum pecado nosso do ano passado, porque Deus perdoou. Você está salvo em Jesus Cristo. Uma vez perdoado,
Perdoado quer dizer salvo. Não existe pessoa perdoada perdida. Não existe. Muitas pessoas que eu pergunto, você tem certeza da sua salvação? Eles dizem, não tenho certeza. Então você não confessou algum pecado. Porque se você confessou os seus pecados, você está salvo. Agora, se você não confessou, então você não tem certeza da salvação. Então Deus quer realmente virar a página 2025 para trás, apagar. E agora iniciar uma página nova, para você escrever a sua história em 2026, não sozinho. Porque se você for escrever a história da sua vida em 2026 sozinho, vai cometer os mesmos erros do ano passado. Deus quer ajudá-lo a escrever uma história, sendo você uma nova criatura. Lá diz em 2 Coríntios 5,17, porque quem está em Cristo é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Novas criaturas. Então o Espírito Santo ajuda você a ser o filho de Deus que Deus espera, a filha de Deus que Deus espera que você seja. Não temos forças em nós mesmos para vivermos e escrevermos esta nova página. Podemos cometer erros. Se cometermos erros neste ano, e certamente vamos cometer, eu vou cometer, você também vai cometer erros neste ano, mas lembre-se, se você está com Jesus, você comete um pecado e confessa o pecado. E a página continua em branco. Não aparece. Quando você peca de manhã e confessa no mesmo dia, você confessa antes do sol se pôr. Veja o segredinho. Você confessa o pecado antes do sol se pôr. Aquele pecado não foi consumado, ele foi perdoado no mesmo dia. Você continua na graça, você não cai da graça. Agora, quando você convive com o pecado, uma semana, um mês, você está convivendo com o pecado, você vai cair da graça, porque Deus está oferecendo graça para perdoar aquele pecado, mas você tem que confessar. Deus não pode perdoar se não houver confissão. Você cai, mas você se levanta. E este ano 2026, quando nós cairmos, vamos sentir, vamos saber que Deus está com as mãos estendidas para nos levantar. Justo não é aquele que nunca caiu. Só existe um que nunca caiu, que é Jesus. Só ele nunca caiu. Todos os demais, chamados na Bíblia de santos, o santo Moisés, o santo Daniel, não é? O santo João Batista, todos eles caíram, todos eles pecaram, mas eles confessaram e são chamados por Deus de santos de Deus, porque Deus apagou a vida errada, pecaminosa, e Deus quer dar para você uma nova vida. Você sabe por que o mês de janeiro se chama janeiro? Porque existia um deus grego que tinha duas faces, uma face olhando para frente, uma face olhando para trás, dois rostos, e deram o nome para esse deus grego de janeiro, porque o mês de janeiro está olhando para o ano que se finda e olhando para o ano que começa. Só que Deus não quer que você seja um janeiro, Deus não quer que você tenha duas faces, não seja duas caras. Tem gente que diz, você é duas caras, hein? Você é duas caras, hein? Quando está na minha frente, você sorri. Quando eu viro as costas, você me apunhala. Isso é ter duas caras. Deus não quer que eu e você tenhamos duas caras. Nós temos que ter uma cara só, um rosto só, olhando para frente, não para trás. Não olhe para trás. Não fique olhando para o que se passou o ano passado. Olhe para frente. O que Deus está colocando diante de você. A mensagem de Jesus para você hoje é: não olhe para trás. Exemplo de pessoas que olharam para trás e se perderam. A mulher de Ló. Quando Ló e a sua família saíram da cidade de Sodoma e Gomorra, arrastados pelo anjo, o anjo foi arrastando, porque eles estavam demorando demais, andando muito devagar, e o anjo arrastou a mulher, os filhos e Ló. Vamos depressa, porque a cidade vai ser queimada. Não olhem para trás. E a mulher de Ló olhou para trás.
que aconteceu com ela? Se transformou numa estátua de sal. Queridos, não olhemos para trás. O que passou, passou. Pecados perdoados são pecados apagados. Vamos olhar para frente. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Olhe para frente, não para trás. E o que tem na frente? A esperança da volta de Jesus. A esperança de um ano com vida nova, com propósitos novos. Abra a sua Bíblia. Convido você para abrir a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Alguém não tem Bíblia? Alguém quer ganhar uma Bíblia? Eu costumo dizer que aqui todo mundo pode entrar sem Bíblia, mas não pode sair sem Bíblia. Porque se você sair daqui sem Bíblia, a minha consciência vai ficar culpada. Bom, se alguém quiser uma Bíblia, pega ali, capítulo 3, verso 10. Então a mensagem que deve ficar na sua mente hoje é: não olhe para trás, olhe para frente. E o que Deus tem na frente para que você olhe e contemple? A esperança da volta de Jesus, de uma vida nova. Vamos ler juntos? Filipenses capítulo 3, verso 10 em diante. O que eu quero é conhecer Cristo. Estão lendo comigo? O que você quer? Eu quero comprar um carro. Eu quero isso, eu quero aquilo. Paulo, ele já tinha se desiludido da vida. Quando Paulo escreveu esta carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma, na prisão Mamertina. A Leila e eu estivemos em Roma e visitamos a prisão onde estava Paulo. Olha, ficar preso atrás de grades, com guardas romanos na porta. Lá na Itália, lá em Roma, faz frio. O inverno lá não é como o inverno aqui. Lá é muito frio. Eles não davam acolchoado, não davam aquecimento. Então a pessoa sofria muito na cadeia. Paulo tinha muitas razões para reclamar, mas ele não reclamava. Nesta carta que ele escreveu de dentro da prisão, ele diz o quê? O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos. Ele estava tomando parte nos sofrimentos de Jesus? Estava, porque ele estava preso não porque era ladrão, ele estava preso não porque era um malfeitor. Paulo estava preso porque era um pregador do Evangelho. Por isso ele foi preso. E finalmente, Paulo foi decapitado. Paulo morreu decapitado em Roma. Quando Nero, um imperador de Roma, louco, Nero mandou colocar fogo na cidade de Roma. Tem filmes sobre isso. Ele mandando colocar fogo na cidade de Roma. E culpou os cristãos de terem colocado fogo. Não foram os cristãos, foi o próprio imperador que mandou colocar fogo na cidade. Mas culpou os cristãos e culpou o líder dos cristãos, que era Paulo. Por isso ele foi decapitado. Mas de dentro da prisão, Paulo escreveu dizendo: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Olha o sonho de Paulo: eu quero ser como Cristo, eu me espelho em Cristo. Você se torna semelhante à pessoa que você fica contemplando. E ele contemplava Jesus, porque eu quero ser como Jesus. E o verso 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Verso 12, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, verso 13, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás, que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós queremos destacar aqui esta frase que Paulo usou, esquecendo, uma coisa eu faço. Quantas coisas ele estava fazendo? Uma.
A gente tem que ter foco. Quem não tem foco não consegue terminar tarefa nenhuma, porque ele começa uma coisa e para, começa outra e para, ele não tem foco. Você tem que ter foco na vida. E o foco de Paulo era o quê? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Esqueça o ano 2025. Se as coisas boas que aconteceram em 2025, guarde-as na memória. Mas as coisas ruins, esqueça. Não fale sobre elas. Porque Deus não fala mais sobre as coisas ruins que aconteceram. Esqueça-as. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. O que está diante de você? Uma vida eterna. A volta de Jesus. Este ano de 2026, eu tenho uma má notícia. Não vai ser bom. Vai ser pior que 2025. Mas na sua vida pode ser melhor do que 2025, se você andar com Cristo Jesus. Agora, a situação do mundo, este ano será pior do que o ano passado. Mais impostos, mais drogas, mais sequestros, mais guerras. Em 2026 a guerra vai diminuir. Não vai diminuir a guerra. Mais fome em 2026. Mais prateleiras vazias em 2026. Queridos, 2026 promete ser o pior ano que você já viveu. Mas lembre-se, pode ser o melhor ano da sua vida, se você continuar com Cristo. Você está começando o ano com Cristo. E pode ser o melhor ano da sua vida, se você continuar andando com Cristo cada dia. De manhã, quando acordar, leia a sua Bíblia. Eu não tenho. Não, se você entrou por aquela porta, você nunca mais poderá dizer, eu não tenho Bíblia. Porque toda pessoa que entra por aquela porta, recebe uma Bíblia. Alguém comprou essa Bíblia para você. Alguém já pagou essa Bíblia para você. E você vai levar para casa. E você tem que ler de manhã, quando se levanta. E você tem que ler à noite, antes de dormir. Reúne os filhos, reúne o marido, reúne a família e leia e ore. Porque quando você ora, você está falando com Deus. E quando você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. E vai ser um ano diferente na sua vida. Você não pode pensar assim, eu sou forte, eu vou vencer. Tudo isso é balela. Você tem que pensar diferente. Eu não sou forte, eu não posso vencer sem Jesus. Quando a pessoa não coloca Jesus, não inclui Jesus e diz, eu sou forte, eu vou vencer, Satanás fica rindo da sua cara, porque ele sabe que você não é forte. Ninguém é forte em si mesmo, mas em Jesus Cristo você é forte. Filipenses é no mesmo livro. Vire a página, capítulo 4, verso 13. Vamos ler juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Se você falar assim, tudo posso, e parar aí, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, porque você não pode coisa nenhuma. Nós somos fracos. Nós estamos vivos agora, podemos morrer daqui a pouco. A nossa vida é frágil, como um fio de cabelo que se arrebenta. Então não diga só, tudo posso. Porque nos seminários de autoajuda, as pessoas são instruídas a olharem no espelho de manhã e falarem, eu posso tudo, eu sou forte, eu sou vencedor. Nos seminários de autoajuda, eles não ensinam que você é fraco e precisa de Jesus. Eles querem ensinar que você é forte, sem Deus. Não, sem Deus nós não podemos vencer. Por isso este verso que Paulo escreveu aí, olha, vamos repetir. E é para decorar este verso. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu gosto da versão que diz, tudo posso em Cristo que me fortalece. Porque no original coloca a palavra, o nome Cristo aqui. No original está assim, ó, tudo posso em Cristo que me fortalece. E aqui eles não falaram Cristo,
aqui falam, tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer a mesma coisa, mas eu gosto de colocar o nome Cristo. Vamos repetir? Tudo posso em Cristo que me fortalece. Vamos repetir de novo? Tudo posso em Cristo que me fortalece. Isto tem poder? Tem. Quando você repete isso de manhã antes de sair de casa, quando você está dirigindo o seu Uber, não é? Você está dizendo, tudo posso em Cristo que me fortalece. Cada pessoa que entrar ali pode ser um bom cidadão e pode ser um ladrão. Quem sabe? Você não sabe? Mas você está ali, tudo posso em Cristo que me fortalece. Em Cristo que me fortalece. Queridos, pode ser um ano de bênçãos na sua vida. O mundo vai estar mal. Nicolás Maduro foi capturado de ontem para hoje. Ele e a esposa. Quem vai governar Venezuela? Trump. O mais forte. Trump não é de Deus, não. Todos esses grandes não são de Deus, meu irmão. Eles só fazem um jogo político, de força, de poder. Veja a riqueza que tem a Venezuela, com todo o petróleo da Venezuela. Quem que vai administrar agora isso? Estados Unidos. Como fizeram com o Iraque, como fizeram com o Afeganistão. Tudo é um jogo político. Mas quem tem Deus no coração, está salvo, está protegido. Nós já estivemos ali na Venezuela, a Leilio. Fomos realizar um casamento lá. Naquele tempo o país era uma maravilha, mas virou no que virou. Mas existem filhos e filhas sinceros de Deus ali sofrendo. Deus tem misericórdia de você e de mim, onde nós estivermos, porque nós pertencemos a Deus. Não é placa de igreja que salva ninguém, não é placa de igreja que protege você, é Cristo que nos salva, é Cristo nosso escudo, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente. Cristo, Jesus, Cristo. Jesus é o nome, Cristo é o título. Cristo quer dizer ungido, Cristo quer dizer Messias. Jesus quer dizer aquele que nos salva dos nossos pecados. Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Portanto, meu irmão, tudo posso em Cristo que me fortalece. Agora volte à página novamente para o capítulo 3. Capítulo 3, o verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Qual é o seu alvo? Qual é a sua meta? Prosseguir olhando para o céu. É de lá que vem o socorro. É de lá que vem a ajuda. Não é olhando para dentro de si mesmo. Hinduísmo, essas religiões da nova era, essas religiões que não creem em Jesus, elas falam para você olhar para dentro de você e tirar forças de dentro de você. Nas artes marciais, eles ensinam a pessoa a se concentrar e arrancar força de dentro. Não é assim, meu irmão. Você não arranca a força de dentro, você recebe força de fora. É de fora que vem a força, o poder. E não é de qualquer lugar, é de cima, é de Deus. Cristo Jesus é a nossa força. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Então, prossigo para o alvo. O alvo do filho e da filha de Deus é o céu. Eu não quero outra coisa que não seja o céu. Nós já moramos no Brasil, já moramos nos Estados Unidos e agora voltamos de novo para o Brasil, mas o nosso sonho é o céu. Se eu conseguir levar pessoas para o céu, estou feliz, porque o nosso alvo é o céu. A segunda vinda de Jesus será para nos arrebatar para o céu. É isso que Paulo está dizendo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora leia na mesma página o verso 20. Verso 20 agora. Leia comigo, verso 20. Pois a nossa pátria está onde?
Se você falar, minha pátria é o Brasil, minha pátria é os Estados Unidos. Não, você não entendeu. Você não entendeu. A pátria dos filhos de Deus está no céu. A sua pátria verdadeira é o céu, porque é para lá que nós estamos indo. Somos peregrinos na terra. Você pode trabalhar de carpinteiro, ou de mecânico, ou de advogado, ou de Uber, mas você é peregrino na terra, você está caminhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é o céu. Cristo Jesus vai voltar. Por isso o verso 20 diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos quem? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele vem do céu. Ele veio do céu, nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz, subiu para o céu e ele vai voltar. Ele vai voltar. Aguardamos a vinda de Jesus do céu, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará esse nosso corpo de humilhação. Qual é o nosso corpo de humilhação? Um corpo com diabetes, um corpo com câncer, um corpo que está com doenças autoimunes, doenças de coração, um corpo doentio. Ele vai transformar esse corpo doentio, corpo de humilhação, é o que Paulo diz aqui. Quando você lê aqui corpo de humilhação, entenda que é o nosso corpo doente que nós temos hoje. Ele vai transformar o nosso corpo para ser igual a quem? Leia aí. Para ser igual ao corpo de quem? Ao dele. Você será transformado no corpo de Cristo. Cristo ressuscitou perfeito, glorificado, e você também vai ser transformado à semelhança do corpo de glória de Jesus. Corpo de glória. Corpo de glória é muito bonito. Tão lindo que os discípulos não reconheceram que era Jesus. Eles estavam olhando para Jesus e ele disse, sou eu. Tem alguma coisa para comer aí? Porque eles ficaram assim olhando, porque ele era um ser glorificado. Antes da morte dele, ele não estava com o corpo glorificado, mas agora ele ressuscitou com o corpo glorificado. Queridos, Jesus vai nos dar um corpo glorificado, é o que está escrito aqui, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esta é a esperança que eu quero deixar no seu coração nesta tarde. A nova Jerusalém, o novo céu que Jesus está preparando. Agora abra a Bíblia em Apocalipse 21, último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 21, página 951. Leia o capítulo 21, verso 2. Verso 2. Leia comigo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que vem da onde? Do céu. Não é só Jesus que está no céu, Deus Pai está no céu, a nova Jerusalém está no céu, e vai descer do céu, porque vai ser a capital da nova terra. É a grande capital da nova terra. João viu a visão aqui, viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Não tem como ser feia a nova Jerusalém, porque é comparada a uma noiva. Já viu noiva feia? Eu não vi. A mulher pode ser feia, mas no dia do casamento ela fica bonita, fica linda. Entende? Aqui diz que a nova Jerusalém é preparada, ornamentada, decorada como uma noiva. Leia comigo, verso 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, Deus habitará com você, meu irmão. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia, não haverá mais lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É isso que Deus está preparando para você. Este é o alvo. Deus quer que você
enche a sua mente com essa bendita esperança da volta de Jesus. Esquecendo as coisas que para trás ficam, vamos olhar para o que Deus colocou diante de nós, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. E este ano de 2026, um ano de bênçãos. Mesmo que o mundo esteja caindo aos pedaços, mesmo que as guerras estejam sendo travadas, mas o ano 2026 pode ser um ano de bênção na sua vida, porque você diz, tudo posso em Cristo que me fortalece. Amém? Quantos querem repetir? Levante a mão. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Repitam comigo. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Fique com a mão levantada, eu quero orar por você. Pai querido que estás nos céus, dá-nos a tua bênção, derrama sobre nós o Espírito Santo, que nós nos concentremos em Jesus Cristo todos os dias deste novo ano, e que o Senhor Jesus volte logo nos buscar. Estamos contando os dias para a tua volta, Jesus Cristo. Queremos ser levados para o céu, entrar na nova Jerusalém, estarmos na tua presença. Dá-nos esta bênção. Responde os pedidos que estão em cada coração e abençoa os teus filhos. Em nome de Jesus pedimos e todos dizemos amém. Amém.